A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 3, que traz por título Os Primeiros Passos de Paulo. Eita glória! Já pode preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E lembrando, postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência para você ver. Eu estou gravando essa aula no dia 2 de julho e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 3 da Revista dos Adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título Os Primeiros Passos de Paulo. Observa, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo eu vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você poderá aplicar com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada, observe, o vídeo da dinâmica vou deixar no final dessa aula. Agora, se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso ao nosso blog oficial. Chegando lá, você clica no menu Adolescentes, e você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a esta explicação por escrito. Nós chamamos de Lição Comentada dos Adolescentes, que está uma bênção. Então, para iniciar a sua aula, você pode realizar a dinâmica com seus alunos. Mas se quiser também, pode fazer algumas perguntas com relação ao título, tudo isso, para saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação à temática que nós estamos estudando. Aqui você pode perguntar, quem foi Paulo? Qual a importância do apóstolo Paulo para a igreja? Porque o apóstolo Paulo é chamado, conhecido, reconhecido como apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Quando Paulo se converteu a Jesus? Como foi que Paulo se converteu a Jesus? Paulo estava indo fazer o quê em Damasco? São perguntas, irmãos, que você vai ver o grau de conhecimento que tem sua turma. E eu tenho dito, é de suma importância que você, enquanto professor, tenha esse conhecimento. E você só vai saber o conhecimento dos seus alunos se você perguntar e dar vez e voz. Por que eu falo isso? Tem professor que pergunta e ele mesmo responde. Tá errado. Direciona as perguntas para os seus alunos e espera a resposta do mesmo. Agora, se ninguém responder nada, você também não vai responder. Isso mesmo, deixa o povo na curiosidade. Até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula, tá bom? Segue a nossa dica. Mas vamos agora para a nossa leitura bíblica, que está em Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 24. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. E isso mesmo, vamos colocar os nossos adolescentes para ler a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa mensagem, o versículo de destaque, onde está escrito: Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Atos capítulo 11, versículo 25, 26, a parte A. Veja só, aqui nós estamos vendo Barnabé convidando, chamando o apóstolo Paulo para fazer parte da igreja de Antioquia e está ajudando no trabalho da obra do Senhor. E isso gera Deus preparando o seu projeto, porque assim, tem projeto de Deus que
que no momento nós não entendemos nada, nós não sabemos nada. Agora, meu irmão, quando obedecemos o seu chamado, ele vai estar nos abençoando. Aqui, por exemplo, Deus já estava unindo Saulo a Barnabé, Barnabé a Saulo. E são exatamente esses dois que vão estar iniciando a obra missionária da igreja primitiva, que vamos conversar isso em qualquer aula dessa. Por isso, fique tranquilo. Agora vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, que você possa estar pegando e enviando para os seus alunos. Também no nosso Instagram, toda quinta-feira, eu estou postando um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Você pode baixar, compartilhar, fique à vontade. Por isso é interessante também estar nos seguindo em nosso Instagram, PR Giovanni Santos e Descomplicando a Teologia. Você terá acesso a materiais de qualidade grátis. Aproveita, professor! Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou hora de aprender. Observe! Não há muitos detalhes sobre o que Paulo fez depois do seu encontro com Jesus na entrada para Damasco, até o dia em que Barnabé o buscou em Tarso. Pelo registro bíblico, sabemos que ele pregou o evangelho, sofreu ameaças de morte, fugiu de uma cidade para outra, fez novos amigos e aproximou-se mais de Deus. Observe o seguinte, estamos estudando um pouco a história do apóstolo Paulo. Sabemos muito bem que Deus não mudou o nome dele. Deixo bastante claro, Paulo é o nome dele romano e Saulo é o nome dele no hebraico, judeu, ok? Ele aceitou a Cristo Jesus quando o próprio Jesus se revelou a ele, quando ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, perseguir o povo de Deus em Damasco, porque o cristianismo estava crescendo e se desenvolvendo. Mas, enquanto ele estava indo a Damasco perseguir a igreja, ele teve um encontro com Cristo Jesus, que deixou bastante claro que ele, Paulo, não estaria perseguindo a igreja, mas sim o próprio Cristo, porque Cristo é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, é ele que manda e nós devemos obedecer. Mas vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: Trajetória inicial de Paulo. Depois do batismo em águas, Paulo permaneceu na cidade por algum tempo e anunciou nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Alguns judeus não receberam bem essa mensagem, por isso planejaram matá-lo. Porém, outras pessoas aceitaram a pregação e ajudaram a Paulo a escapar dos opositores dentro de um cesto, por meio de uma abertura na muralha de Damasco. Observe o seguinte, irmãos, Saulo, ou Paulo, desde quando aceitou a Jesus, já passou a sofrer perseguições, isso mesmo, perseguições. Quando ele aceita Jesus naquele encontro que o próprio Jesus teve com ele, ele chega cego na cidade de Damasco, vai até a casa de Ananias. Ananias ora por ele, para que a sua visão seja estabelecida. Ele confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é batizado. E após esse momento, já se apresenta como cristão, já se apresenta como aqueles do caminho, como era conhecido os cristãos naquela época, no tempo do apóstolo Paulo, aqueles do caminho, já que eles estavam seguindo a Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele diz, eu sou o caminho. Então, os cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho, até mesmo aceita do caminho, tá bom? Já que Jesus Cristo disse que ele era o caminho, então os cristãos, no início, eram conhecidos como aqueles do caminho, entendeu? Ficou em dúvida? Então, o apóstolo Paulo aceita Jesus nesse período, e naquele momento ele é batizado nas águas, e dali torna-se membro do corpo de Cristo, e já vai visitar a sinagoga para transmitir a palavra de Deus. Mas, no entanto, os judeus que estavam na sinagoga começaram a ouvir a sua mensagem, que era a pregação de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus. E isso foi uma grande afronta para os judeus. Por isso, foi expulso da cidade de Damasco e precisou de ajuda, porque se não fosse um cesto, se não fossem os irmãos, Paulo teria morrido naquele mesmo dia. Pensa que situação difícil, viu? Mas, no entanto, em nenhum momento você vai ver Paulo negando a fé.
Em nenhum momento você vai ver Paulo tendo a sua vida como preciosa. Em nenhum momento você vai ver Paulo desistindo, Paulo parando. Sempre ele dava seguimento e com o propósito de pregar a palavra para que mais pessoas pudessem se converter. Que esse mesmo propósito, que esse mesmo ideal possa estar na minha e na sua vida. Concorda comigo? Mas vamos dar seguimento aqui no nosso primeiro tópico. Combinando as informações do livro de Atos com a carta aos Gálatas, sabemos que Paulo passou um tempo na Arábia, os chamados anos ocultos ou silenciosos, e voltou a Damasco depois, ficando por 3 anos. O que Paulo fez ali, a Bíblia não dá detalhes. Os especialistas em pesquisa bíblica, no entanto, sugerem que ele pode ter aprendido a profissão de fazer barracas, ter iniciado seu ministério entre os gentios, ou se dedicado ao estudo das escrituras sagradas, ou ainda analisado o significado da lei, a fim de entender o cumprimento das profecias sobre o Messias Jesus. Depois de 2 anos em Damasco, Paulo foi a Jerusalém e teve um encontro rápido com os discípulos de Jesus. Ele menciona que falou com Pedro e Tiago. Em Jerusalém, a igreja conhecia o Saulo perseguidor, então ficaram desconfiados dele. Por isso, Barnabé apresentou aos apóstolos o Paulo transformado por Jesus. O entusiasmo do apóstolo era grande e ele pregava as boas novas por toda a cidade. E mais uma vez ele encontrou resistência por aqueles que não aceitavam Jesus como Messias. Assim os irmãos que haviam aprendido a amar a Paulo ajudaram a escapar para Cesareia. Algum tempo depois, Barnabé buscou Paulo em Tarso para juntos trabalharem em Antioquia da Síria. E isso porque a igreja ali cresceu e precisava de liderança. Antioquia da Síria era uma grande e importante cidade romana. Eram muitos seguidores de Jesus naquele lugar. Foi lá onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Antioquia da Síria, primeiro lugar, onde os crentes, onde aqueles que eram conhecidos no caminho, seguidores do caminho, passou a se chamar de cristão ou pequenos Cristo, servos de Jesus Cristo de Nazaré. Mas é interessante perceber o seguinte: Paulo não gostava de cristão, Paulo não gostava de cristão, Paulo perseguiu o cristão, Paulo era um fariseu que não queria ver o crescimento da igreja, porque ele pensava que a igreja estava indo de encontro com a palavra de Deus com relação ao Velho Testamento, tá bom? Por isso que, quando o diácono Estevão morre e Paulo estava presente, começou a haver agora um grande crescimento do evangelho. Isso mesmo, o diácono Estevão morreu apedrejado. No entanto, os cristãos que moravam em Jerusalém começaram a fugir da cidade, com medo de morrerem também. E começou a se espalhar por vários lugares, o cristianismo. Dentre esses lugares, estava tendo um grande destaque em Damasco. Isso mesmo, a grande perseguição aconteceu depois da morte de Estevão. Vários cristãos estavam deixando de morar em Jerusalém e morando em outras cidades, dentre elas Damasco. Quando Paulo fica sabendo que lá em Damasco o cristianismo está crescendo, se desenvolvendo, o mesmo pede autoridade para ir até Damasco, prender, chicotear, humilhar os cristãos, para que estes pudessem negar a sua fé. E ele recebe essa orientação. Mas nós sabemos o que aconteceu. No meio da história, Jesus aparece, ele se converte. Só que, quando ele se converteu, poucas pessoas acreditaram nele. Até porque se tinha uma pessoa que não tinha como aceitar a Jesus, era o apóstolo Paulo, diante das nossas concepções, tá bom? Se tinha uma pessoa que era difícil aceitar Jesus, era o apóstolo Paulo. Ele não queria conta de ouvir de cristão. Te pergunto, você conhece alguma pessoa por aí que não quer ser crente? Você prega, não aceita, fala mal, maltrata o crente? Conhece? Fica tranquilo, ele vai aceitar Jesus. Eita glória! Assim como o apóstolo Paulo, era improvável que aceitasse a Cristo. Quando Jesus se revelou a ele, ele se converteu. Da mesma forma, se tu tem um parente, um pai, uma mãe, um esposo, um filho, independente, que não quer conta de crente, ele vai ser em nome de Jesus. Profetizo isso sobre a sua vida e a vida dele em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo. Jesus lhe dá a orientação que ele procura a autoridade da igreja lá em Damasco, que no caso era o irmão Ananias. Chegando lá, Ananias põe a mão, ora, ele estava cego e na mesma hora ele retorna a ver.
é batizado. Após isso, ele é apresentado aos irmãos de Damasco, mas muitos irmãos ficaram com medo. Será que ele é crente mesmo? Será que ele se converteu? Foi a maior coisa. Mas, no entanto, Paulo começa a pregar a palavra de Deus em Damasco, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Por causa disso, ele chegou a ser expulso da cidade. E observe, foi então levado até Jerusalém para conhecer, para se apresentar aos apóstolos de Jesus. Mas quando chegou lá, não foi bem recebido não, viu? Recebeu uma pisa, não foi bem recebido, porque a liderança religiosa, os apóstolos, estavam com medo também, preocupados. Será que ele se converteu? Será que o coração dele já está transformado e mudado? Vamos dar tempo ao tempo. Porque é importante, viu? Não é porque a pessoa levantou a mão na igreja que se converteu não, viu? Cuidado com isso. Eita glória! Eu lhe disse, né? Aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte: você gostou? Está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos agora para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte: se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, mas é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. E observação, nós estamos enviando também um plano de aula completo, isso mesmo, do que fazer nessa aula. Enviamos também atividade online, caça-palavra e cruzadinha. Tudo isso referente à lição, toda semana. Aqui é bênção pura essa mistura. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o amadurecimento espiritual de Paulo. Como explicar os anos de silêncio depois das ameaças e fugas? Por um lado, Paulo experimentou uma tremenda transformação na sua vida ao encontrar Jesus. Era uma nova pessoa, porque quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. É possível então que ele tenha dedicado um tempo para refazer sua vida, procurar um novo trabalho, cuidar das emoções e moldar sua personalidade conforme os ensinos de Jesus. Por outro lado, quando Barnabé o chamou para ir a Antioquia, Paulo estava preparado para acompanhá-lo e ser um líder. Isso parece sinalizar que durante esse tempo, Paulo estava se capacitando para exercer seu chamado de maneira apropriada, estudando as Escrituras, orando e jejuando. O Espírito Santo estava com ele, guiando sua trajetória. Qualquer que tenha sido a razão pela falta de detalhes, sabemos que esse período era parte dos planos de Deus, pois no tempo certo, Paulo estava amadurecido. Observe o seguinte. Aqui o comentarista está perguntando, depois que ele aceitou a Jesus, o que foi que aconteceu na vida do apóstolo Paulo? Observe, depois que ele aceitou a Cristo, até esse período aqui, onde Barnabé vai à procura de Paulo, chama Paulo para participar, frequentar, cultuar ao Senhor na cidade de Antioquia da Síria. Observe, nesse período demorou em torno de 14 anos. Isso mesmo, aproximadamente de 13 a 14 anos que existe um grande silêncio sobre a vida do apóstolo Paulo. Ninguém sabe definir o que foi que ele fez logo após aceitar a Jesus Cristo, ir na casa de Ananias, receber oração, se apresentar também diante dos apóstolos, mas nesse primeiro momento ele não foi bem recebido.
Depois desse episódio, passou em torno de 13 anos que existe um grande silêncio. Algumas pessoas chegam a dizer, por certo, ele ficou estudando, meditando na lei do Senhor para ver aonde é que se cumpriu a vida de Jesus Cristo. Quais são os versículos, o texto, que comprova que Jesus, ele é o Messias. Alguns dizem que Paulo ficou recebendo revelações de Deus. Outros que ele foi trabalhar, procurou emprego, se capacitar para que pudesse sobreviver. Porque agora, que ele era cristão, ele não poderia sobreviver como fariseu. Sobreviver perseguindo o cristão, porque os judeus não estariam ajudando mais ele financeiramente. Ou seja, perdeu o emprego. Quando ele aceitou a Jesus, ele perdeu o emprego dele de perseguir a igreja, de maltratar a igreja. Mas, no entanto, agora ele estava chamado por Deus, escolhido por Deus para ser embaixador, para ser um apóstolo, para ser um enviado aos gentios, para ganhar almas a Cristo Jesus. Você está entendendo aqui a importância? Irmãos, tem momentos em nossa vida que Deus nos coloca no silêncio. Tem momentos em nossa vida que Deus nos coloca nos bastidores. Ninguém sabe o nosso nome, não tem convite, não tem agenda, não tem nada. É Deus nos preparando. Isso também aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Em torno de 13 anos, Paulo passa se preparando, isso mesmo, se preparando, estudando, se fortalecendo, tirando todas as suas escamas de fariseu, tirando todas as suas concepções humanas e se cobrindo com a graça de Deus, se cobrindo com a presença do Senhor, sentindo a presença de Deus e deixando também ser usado. E depois desse período de 13 a 14 anos, Barnabé o procura agora a Paulo, e ele agora é chamado para frequentar, para cultuar o Senhor em Antioquia. E ele não pensa duas vezes. Pensa a pessoa que você poderia contar era apóstolo Paulo, viu? Se tinha um desafio, podia chamar que ele estava presente. Eita glória, que Deus possa levantar mais Paulo dessa forma, viu? Pessoas que tenham compromisso na obra do Senhor. Porque hoje a gente chama um, eu não quero, eu não vou, eu não tenho tempo. É assim também na sua igreja? Ninguém tem tempo de fazer mais nada na obra do Senhor. É assim também na sua igreja? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, eu lhe disse, né? Aqui o alimento é forte. Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Agora presta atenção, tem um convite todo especial. Acabamos de montar agora a nossa plataforma de curso. Isso mesmo, se você quiser estudar nos nossos cursos, já temos 2 cursos para professores, temos um curso também de escatologia, estamos lançando também agora, hoje, o nosso curso básico em teologia. Isso mesmo, o canal Descomplicando a Teologia está lançando agora a nossa plataforma de curso. E vou estar postando vários cursos também em nossa plataforma. O nosso curso tem um certificado reconhecido pela nossa convenção. Eita, que maravilha, viu? Vou deixar o link da nossa plataforma aqui na descrição desse vídeo. E observação, viu? Se você fizer sua assinatura pagando apenas R$20 por mês, você vai ter direito a todos os nossos cursos. Isso mesmo, você só vai pagar R$20 por mês e vai poder fazer todos os nossos cursos. Os 2 cursos para professores pode. O curso de escatologia pode. O curso básico de teologia pode. Isso mesmo, fez a sua assinatura em nossa plataforma. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você já terá acesso e poderá estudar todos os nossos cursos, pagando apenas R$20 por mês. É bênção pura sem mistura, viu? Aqui assim, eu vou te abençoar e você também estará me abençoando em nome de Jesus. Mas vamos dar seguimento. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: a mensagem que incomoda. O entusiasmo e a dedicação que Paulo tinha para rastrear e ameaçar os discípulos foram direcionados para a pregação do evangelho. Porém, mesmo com sua dedicação, alguns judeus não aceitaram o evangelho de Jesus. Você já se perguntou por quê? O povo de Israel aguardava a vinda do Messias, porque os profetas haviam recebido essa mensagem e as profecias estavam registradas nas Escrituras Sagradas. Durante o tempo que viveu na terra entre os homens, Jesus declarou que ele era o cumprimento dessas profecias e mostrou que era filho de Deus. Quando ele morreu e ressuscitou, não deveria restar dúvidas de que Jesus falou a verdade. Mas você acredita que alguns judeus não aceitaram que Jesus era Deus? E não só rejeitaram a Jesus, o Messias, como também negaram a ressurreição? Por isso, acusava de blasfêmias aquelas pessoas que pregavam essa mensagem. Blasfêmias é a palavra ofensiva, ou insulto contra alguém.
Os perseguidores de Paulo não tinham o coração aberto para o Espírito Santo mostrasse que Jesus era o Salvador. Você tem encontrado alguma resistência quando conta a sua experiência com Jesus? Não esqueça que nosso dever é falar de Jesus para as pessoas, mas o Espírito Santo que os convence do pecado. Então, não desanime, continue contando que Deus é bom e misericordioso. Observe o seguinte, a pregação do apóstolo Paulo. É necessário deixar bastante claro que Paulo pregava Cristo Jesus. E quem era Jesus? O Messias, aquele que foi prometido desde Gênesis capítulo 2 a capítulo 3, versículo 15. Desde esse texto, ali há a profecia bíblica acerca do Messias. Mas, no entanto, os judeus queriam o Messias político, o Messias guerreiro, o Messias do mesmo tipo do rei Davi, do próprio Moisés, ou seja, um libertador. Mas, no entanto, Jesus não veio para libertar o povo de Israel da opressão romana, e sim do pecado, do mal. Mas, no entanto, os judeus não aceitaram a Jesus Cristo, não aceitaram o seu ensinamento, rejeitaram a ideia que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, já que ele não queria assumir um posto de guerreiro, lutador. Tudo que Jesus Cristo falava e ensinava era contra o pecado. Então, todas as pessoas que começaram a pregar acerca de Jesus eram chamados de blasfemadores, aqueles que estavam insultando a Deus, aqueles que estavam falando mal de Deus. Por isso que todos aqueles que pregavam o evangelho estavam tendo uma grande tendência de morrerem, porque os judeus não queriam que o evangelho de Cristo, que dizia que Cristo morreu, ressuscitou e está agora à destra de Deus. Isso para os judeus é um grande insulto. Eles não entendem a chamada de Deus. Eles não entendem a divindade de Jesus. Agora eu te pergunto, e você entende? Você já consegue compreender que Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus? Você acredita que Jesus Cristo viveu aqui nesta terra por 33 anos, pregando o evangelho, anunciando a salvação, e muitas pessoas rejeitaram igualmente hoje? Quantas pessoas que você conhece já pregou, já anunciou, e essas pessoas não querem aceitar a Jesus? Da mesma coisa no tempo do apóstolo Paulo. Ele pregava e as pessoas não davam crédito, porque Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E os judeus não queriam aceitar essa realidade. Por isso, negaram, rejeitaram o Jesus Cristo, rejeitaram o Messias enviado por Deus. Entendeu aqui o mistério? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, é bênção pura essa mistura, viu? Fique tranquilo, porque nesse trimestre vamos estudar bastante acerca da vida e a obra do apóstolo Paulo. Mas é interessante você entender o contexto. Quando você consegue entender o contexto da vida do apóstolo Paulo, é muito mais fácil você ensinar. Por isso, essa é a minha ideia. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a caminhada com Cristo começa quando reconhecemos que Ele é o Salvador, entregamos nossa vida a Jesus. Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele encontrou com o Messias e se sujeitou totalmente a Jesus. Seus primeiros anos como cristãos foram marcados por pregações, provações e amadurecimento da fé. Irmãos, quem teve encontro com Jesus? Você teve encontro com Jesus? O que foi que mudou na sua vida? Em que você é diferente antes e pós aceitar Jesus? O que foi que Jesus Cristo libertou da sua vida? O que foi que Ele tirou? O que foi que Ele colocou? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, o que foi que mudou na sua vida depois que você aceitou a Jesus. Pergunte também aos seus alunos. Irmãos, precisamos movimentar a nossa turma. É interessante você questionar a sua turma para que eles possam falar, participar. Assim, você vai saber o grau de entendimento e de conhecimento. Quero saber o que Jesus mudou na sua vida. O apóstolo Paulo teve sua vida totalmente mudada quando ele teve encontro com Jesus. Logo já aprendo, quem teve encontro com Jesus vai mudar, vai deixar de perseguir, vai deixar de falar mal, vai deixar de pecar e vai passar a ser perseguido, meu Deus, humilhado, rejeitado pelo homem, mas aceito por Deus. Já tem muitas pessoas por aí que são aceitas pela sociedade, mas rejeitadas por Deus. Mas eu, e creio também que você, deixa aqui nos comentários, prefiro ser rejeitado pelo homem, mas aceito por Deus. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, tá uma bênção, viu?
Quero saber o seguinte, você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários também. Eu preciso da sua opinião. Mas já sabe, não terminou a nossa aula, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 3, que traz por título Os Primeiros Passos de Paulo. Eita glória! Já vai se preparando, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, está o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, está o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 3 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título Os Primeiros Passos de Paulo. Os primeiros passos de Paulo. Vamos trabalhar exatamente nisso. Veja só, para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, um caminho até o céu. Um caminho até o céu. Agora, onde você vai fazer depende do seu tempo. Por exemplo, você pode riscar o chão, se for possível, com giz, fazer papel cartolina, papel jornal, fica à vontade. Pode colocar também esse caminho no quadro, papel de ofício, cartolina, é você que sabe. Mais ou menos dessa forma daqui. Outra coisa, não pode dar risada dos meus cartazes não, viu? Estou de olho. Faça um cartaz bem bonito da seguinte maneira. Olha, um caminho e o destino final, o céu. Somente isso, olha. Um caminho e o destino final é o céu. Você também vai precisar fazer... Pode até ser, em vez de ser papel assim, faça no formato de um pé. Já que nós estamos falando acerca do caminho até o céu, você vai mandar imprimir também pedacinho de papel, mas no formato de um pé, já que aqui é o caminho, tá bom? No pé você vai estar colocando 12 atitudes, comportamentos, sabe? Que são importantes para chegar até o céu. Isso mesmo. Passos importantes para chegar até o céu. Você vai estar colocando aqui alguns passos, coisas importantes, o que são necessários para chegar até o céu. Você vai estar escrevendo aqui no formato de um pé, tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, você vai distribuir para os alunos. Cada aluno vai pegar um ponto importante, uma atitude importante, necessária para chegar e estar no caminho até o céu. Então o cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Cada aluno recebe um papel contendo atitude, comportamento. Fique tranquilo que eu vou deixar depois aqui para vocês, tá bom? 12 comportamentos necessários para chegar ao céu. Vou deixar para vocês. Aí vocês vão deixar o cartaz exposto na sala de aula. Pega um pedacinho de papel no formato de um pé, escrito esse comportamento, distribui para os seus alunos. Logo após, cada aluno vai falar. Por exemplo, Júnior, você pegou o que, Júnior? Ah, eu peguei aqui oração. Excelente, oração é importante para caminhar até o céu? Sim, por que, Júnior? Aí deixa Júnior falar. Após isso, vem cá e cola no caminho. Excelente. Irmã Maria, a senhora pegou o que, Irmã Maria? Ah, aceitar a Jesus. Excelente. Aceitar Jesus é importante para estar no caminho até o céu? Com certeza. Por quê? Porque Jesus é o único caminho, Jesus que salva, Jesus que liberta. Excelente. Vem para cá. Ela vai colar aqui. Com isso, nesse caminho, vão estar várias dicas de atitudes, comportamentos
que nós precisamos ter, ou seja, os nossos passos até o céu. Estamos estudando os primeiros passos do apóstolo Paulo e na nossa dinâmica vai ser os passos até o céu e assim sucessivamente, tá bom? Agora, por gentileza, pega aí caneta e caderno, porque você pode fazer suas anotações. Vou passar para vocês aqui agora 12 comportamentos, atitudes necessárias para chegar até o céu. Pegou caneta? Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os membros, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, mas é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. E observação, estamos enviando também para os membros uma atividade com 10 questões online em PDF. Enviamos também caça-palavras online. Enviamos cruzadinha. Todos esses materiais vocês podem imprimir também e levar para os seus alunos. Mas se quiser, eles poderão responder online. Tudo isso para descomplicar o que você acha bastante complicado. E o nosso plano de aula completo, o que você pode e não pode fazer, estamos fornecendo também um plano de aula completo para que você que é professor possa ministrar a melhor aula. Agora, por gentileza, anote aí 12 passos necessários para chegar até o céu. Primeiro passo: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus e aceitar seu sacrifício na cruz pela salvação dos pecados. Segundo passo: estudar e ler a Bíblia Sagrada, ler regularmente a Bíblia para conhecer melhor a vontade de Deus e crescer na fé. Terceiro passo: oração, manter uma vida de oração constante, conservando com Deus e buscando sua orientação. Quinto, frequentar uma igreja. É importante também estar na igreja visível. Por quê? Participar de uma comunidade da fé, onde se pode adorar a Deus, aprender mais sobre a Bíblia e ter comunhão com os outros. Quinto passo, ter comunhão com os irmãos. Estabelecer relacionamentos com outros irmãos para apoio mútuo, crescimento espiritual. Mais um passo, obediência à lei do Senhor, às doutrinas bíblicas. Viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, seguir os mandamentos de Deus. Mais um passo, servir aos outros. Demonstrar uma fé através de atos de serviço e amor ao próximo. Mais um passo necessário, compartilhar a fé. Testemunhar a outros sobre Jesus e a salvação que ele oferece. Mais um passo, vai anotando aí, viu? Perdão, praticar o perdão se for necessário, para que nós possamos também ser perdoados. Mais um passo, arrependimento, buscar o arrependimento constantemente dos nossos pecados. Vai anotando. Mais um passo, desenvolver o fruto do Espírito Santo. Trabalhar para manifestar os frutos do Espírito em sua vida. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Anote agora o último passo, perseverança na fé. Manter-se firme na fé, mesmo diante de dificuldades e perseguições, confiando na promessa de vida eterna com Deus. Eita glória! Esses daqui são alguns passos, viu? Você pode colocar o que você quiser. Oração, jejum, meditação na palavra, arrependimento, perdão, leitura da Bíblia Sagrada. Você pode colocar o que você quiser. O interessante é que seus alunos vão estar falando. Da mesma forma, você já pode escrever no papelzinho, contendo aqui um pé, já pode colocar aqui essas frases. Ou se quiser também, peça que cada aluno esteja escrevendo. Você pode também não colocar nada e o seu próprio aluno que vai escrever o que é necessário para chegar até o céu. Ele escreve no pé e você coloca no cartaz. Funciona também, fica sensacional. Por isso que eu digo, aqui é tão somente uma ideia que você possa fazer com a sua turma, mas fique à vontade para modificar, tá bom? Pergunto, você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Lembrando que, viu, acabamos de criar a nossa plataforma de cursos. Isso mesmo, se você quiser estudar nos meus cursos, nós temos vários cursos, até mesmo curso básico em teologia, reconhecido pela nossa convenção. Se quiser saber mais, vou deixar o link na descrição desse vídeo, viu?
Presta atenção, pagando apenas R$ 20 por mês, fazendo assinatura e pagando R$ 20 por mês, você terá acesso a todos os nossos cursos. Isso mesmo, curso para professor, curso de escatologia, curso básico em teologia e vários outros cursos. Você pagando R$ 20 na nossa plataforma terá acesso a tudo. Eita glória, aqui assim, é eu te abençoando e você me abençoando também. Deus te abençoe, até a próxima aula. O link está na descrição desse vídeo.